Gente, hoje bom dia, né? Boa tarde, boa noite para quem tá assistindo, para a hora que vocês estiverem assistindo, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bastante importante, é um assunto muito corriqueiro na atuação trabalhista, né? Para aqueles que forem atuar em direito do trabalho, que é a questão das horas extras. Então, eu dediquei esse tempo, eu não falei junto da última aula sobre isso, deixei para um assunto mais para frente, porque como é um assunto importante, eu acho que a gente precisa assistir só ele, né, para entender ele, porque é um assunto que vai acompanhar vocês aí, quem for advogar na área trabalhista, quem for atuar na área trabalhista, né. As horas extras, ela é encontrada no artigo 7º da Constituição Federal, né, quando ele vai falar que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria das suas condições sociais, ele vai trazer no inciso 16, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% a do normal. Então, a gente já sabe, pela leitura do artigo 7º, que a partir do momento que eu faço uma hora, né, que eu trabalho acima do limite que é estabelecido inicialmente, eu vou receber um adicional de, no mínimo, 50% ao valor daquela hora que eu iria receber normalmente se não fosse hora extra. A CLT traz a questão da hora extra no artigo 59. Eu peço a vocês que acompanhem juntamente com a CLT em mãos ou aí no computador. E o artigo 59 da CLT, permitam-me ler, ele vai dizer o seguinte: a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente a de 2 por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, o caput do artigo 59, ele vai trazer para a gente essa limitação de horas extras diárias. Então, no máximo, segundo o artigo 59, o trabalhador pode fazer 2 horas extras diárias. E essas horas extras, elas devem ser remuneradas, né? No valor desse percentual trazido no artigo 7º da Constituição, ou seja, de no mínimo 50%. E essas horas extras, elas são determinadas, né, através de acordo individual, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Então, o que a gente acaba de saber aqui, o que a gente precisa saber de imediato na leitura desses dois artigos, é que o adicional de hora extra, no mínimo, é de 50%. Então, trabalhei acima das 8 horas diárias semanais, ou das 8 horas diárias e 44 horas semanais, eu recebo, né, o trabalhador vai receber uma hora que acrescida desse 50% desse adicional, então é a hora mais 50%, e que no máximo ele pode fazer 2 horas extras por dia. Aí você deve estar se perguntando, professora, se ele fizer mais, tem gente que trabalha 12 horas por dia ao invés de 10, se ele fizer mais, infringe-se a lei, você está quebrando o requisito, mas não quer dizer que o empregado não receba. Se ele trabalhou, ele tem que receber a sua remuneração pelaquela hora trabalhada. Então, o adicional é de 50% sobre a hora normal, de no mínimo 50%. Quando a gente fala de no mínimo 50%, é porque existem convenções coletivas ou até mesmo um acordo individual em que esse percentual ele pode ser maior, ele não pode ser menor do que 50%. Por exemplo, se a gente pegar a convenção coletiva da construção civil, ela tem, em alguns lugares, ela tem uma hora extra de 70%. Então, a hora extra na construção civil para aquelas empresas que são delimitadas pelaquela convenção coletiva é de no mínimo 70%. Então, a empresa não pode pagar 50%, ela tem que pagar 70% de adicional. Então, assim, ela pode ter esse valor de adicional aumentado, pode. Agora, no mínimo, tem que ser esse valor de 50%. E no máximo pode-se fazer 2 horas por dia. E essas horas extras, elas são estabelecidas através de acordo de ACT ou de CCT, né? ACT, Acordo Coletivo de Trabalho, CCT, Convenção
coletiva de trabalho. Professora, eu não tô entendendo como é esse valor. Pensemos assim, a hora extra, a hora normal daquele trabalhador é R$10. Então, ele recebe R$10 por hora trabalhada. O próprio mensalista, o próprio, porque o horista é mais fácil de você saber quanto é, porque aquelas pessoas são contratadas por hora, mas normalmente aqui no Brasil as pessoas são contratadas mensal. Mas a gente tem como saber quanto ele recebe por dia, por hora. Então, assim, digamos que a hora daquela pessoa trabalhada seja R$10. Se ela trabalhar uma hora a mais naquele dia, ao invés de receber R$10 pelaquela hora trabalhada, ela vai receber R$15. Porque ela vai receber o horário da hora trabalhada, que é R$10, mais R$5, que equivale ao adicional. Então, essa é a questão, matematicamente falando, desse adicional de 50%. Então, ela recebe 50% em cima dessas horas, dessa hora extra trabalhada. É bom saber que as horas extras, ela reflete das verbas, se elas forem habituais. Então, se eu todo dia faço hora extra, se todo dia ao invés de trabalhar 8 horas, eu trabalho 9 horas, então o meu salário, na verdade, ele não é aquele valor que você me contratou. Se ela é habitual, se ela é feita de forma corriqueira, todos os dias, ou sei lá, 4 vezes por semana, ela é uma hora extra que tá sempre lá, porque a hora extra entende-se que é excepcional. Você vai fazer naquele momento que precisa, mas a partir do momento que todo dia você faz hora extra, ela se torna habitual. Então, a partir do momento que essa hora extra ela é habitual, ela é automaticamente repercutida, né? Ela é como se fosse salário. Então, quando eu for pagar a FGTS, quando eu for pagar aviso prévio, férias, 13º, essas horas extras, elas repercutem nesses valores. Então, se você me contratou por 1.000, mas todo mês eu faço R$500 de hora extra, e todo mês é R$500 de hora extra, então, na verdade, eu recebo R$1.500. E aí, para pagamento de FGTS, para pagamento de aviso férias, de 13º, o valor específico não é 1.000, o valor correspondente é R$1.500. Mas ela é óbvio que não vai integrar integralmente, ou não vai infinitamente, né, definitivamente, ela não integra definitivamente, né, ela pode ser suprimida, você pode suprir, naquele momento você fez 1 ano de hora extra, mas teve uma hora que a empresa não precisou mais. Mas você estava acostumado a receber aquele valor todo mês. E aí a súmula 219 do TST, 291, desculpa, ela vai dizer o seguinte, que a supressão pelo empregador do serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos 1 ano, então eu trabalhei 1 ano de forma habitual recebendo horas extras. Do nada, o empregador disse, olha, eu não preciso mais que você faça hora extra, não tá mais necessário. Então, eu vou ter aquela perda daquele valor, né? Eu como trabalhador. Então, a supressão pelo empregador do serviço suplementar prestado habitualmente durante pelo menos 1 ano assegura ao empregado o direito à indenização correspondente a um valor de 1 mês das horas extras suprimidas para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares efetivamente trabalhadas nos últimos 12 meses, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. Então, eu trabalhei 1 ano, o trabalhador trabalhou 1 ano de forma habitual, recebendo hora extra. E aí o empregador suprime aquilo ali de forma abrupta, né? Eu estou acostumada a receber e do nada eu não vou ter mais esse dinheiro. Então, o que é que o TST entende? Que que o empregador ele deve pagar uma indenização correspondente a 1 mês de horas extras por ano trabalhado. Então, eu trabalhei 5 anos recebendo, então eu vou receber o valor de 1 mês de hora extra multiplicado por 5. Certo, gente? É mais ou menos assim. Como é que descobre esse valor? Fazendo a média dos 12 meses. O artigo 58, parágrafo 1º da CLT, ele vai trazer que o tempo não excedente a 5 minutos, que totalize no máximo 10 minutos por dia, ele não é computado como hora extra. O que é isso, professor? Eu não estou entendendo. Digamos assim,
você vai bater cartão, né? Tem uma fila para bater cartão. Então, você chegou na empresa naquela hora correta, mas demorou para bater cartão para sair, demorou para bater cartão para entrar. Então, se for até 5 minutos por jornada, ou seja, formando 10 minutos final, esse valor, ele não é pago como hora extra, tá, gente? Porque, assim, é como se desse assim, não é um valor que seja extra, é um valor que tá ali. Então, se for até 5 minutos, então se você chegar 5 minutos depois também, então essa liberdade de 5 minutos a mais, 5 minutos a menos, ela não, e somando 10 minutos no final, não é hora extra e também você não fica devendo esse tempo, tá? É o que diz o artigo 58, parágrafo 1º. Não é hora extra, também não é descontado do salário. Então, não excedente a 5 minutos, totalizando o máximo de 10 minutos por dia. Agora, se for superior a 10 minutos, foi 11 minutos. Aí, se foi 11 minutos e você demorou mais de 11 minutos para conseguir bater o ponto, por exemplo, aí é a hora extra dos 11 minutos, não de 1 minuto só. Se conta a hora extra dos 11 minutos total. Então, até 5 minutos, não excedente a 5 minutos em turno. Então, 10 minutos por dia, até 10 minutos por dia, não é descontado e também não é hora extra. Passou de 10 minutos, foi 11 minutos, foi 12 minutos, você tem que pagar o valor correspondente aos 11 minutos total, tá certo? Não paga só o minuto que faltou, que foi superior aos 10. Paga, na verdade, os 11 minutos completos, tá certo, gente? A súmula 449, ela vai trazer e dizer, né, que não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras. Antes da vigência dessa lei de 2001, que alterou o artigo 58, parágrafo 1º da CLT, as normas coletivas, elas podiam elastecer esse período. Então, assim, ao invés de 5 é 10, é 15 por jornada, entendeu? Então, após a legislação, a partir de 2001, não se pode mais. Então, nem convenção coletiva pode aumentar esse período. Então, na verdade, é 5 minutos, excedente de 5 minutos que antecedem ou sucedem a jornada, somando-se 10 minutos. Então, é 5 minutos, tá? Antes e 5 minutos na saída. E aí, somando 10 minutos por dia. Ultrapassando esses 10 minutos, você paga o valor total dos 10 minutos como hora extra. Eu preciso que vocês não esqueçam do artigo 4º, parágrafo 2º, que eu falei na última aula, né? Que ele vai trazer aqueles períodos de tempo que não são contadas, né? Como tempo à disposição do empregador, que é aquela questão de lazer, de estudo, que ele fica dentro da empresa, mas fazendo coisas particulares. Isso aí, mesmo que ele fique dentro da empresa 1, 2 horas, mas sendo questões particulares ou para se proteger de algum, da chuva, de alguma calamidade, isso não é hora extra, né? Porque aquele tempo ele não é pago como hora extra. Então, se provado que de fato aquilo ali era do empregado, ele estava fazendo para o empregado, era particular, não recebe hora extra. Agora, se ele ficou lá fazendo um estudo, que era um estudo para a empresa, aí não, aí é hora extra e vai ter que ser pago como hora extra, tá certo, gente? Quando a gente fala em intervalo intra-jornada, eu não sei se eu falei na última aula sobre intervalo intra-jornada, ou eu vou recapitular aqui. Eu acho que eu acabei não falando. O intervalo intra-jornada é aquele intervalo que é dado dentro do descanso, né, que a gente chama de descanso e alimentação. Então, é um intervalo que ele vai acontecer naquela hora do almoço. Então, assim, você tem 2 horas para almoço, né, como é normalmente a jornada. Então, você pode ser de no mínimo 1 hora até 2 horas. Existem possibilidade de ser até 4, como, por exemplo, um motorista. E há a possibilidade de redução para não ser de 1 hora, ser de 30 minutos, por acordo ou convenção coletiva ou acordo individual, no caso da doméstica. Então, o intervalo intra-jornada é aquele intervalo que ocorre dentro da jornada. Então, uma jornada de 8 horas, eu tenho no mínimo 1 hora de intervalo, segundo a legislação, e até 2 horas de intervalo para almoço. Esses intervalos, eles não são remunerados,
porque eles não contam como eles não contam como horário de trabalho, tá, gente? É um horário que você tá de descanso entre metade da jornada e depois para cumprir o restante da jornada. E ele pode ser reduzido para 30 minutos através de acordo coletivo ou a convenção coletiva segundo o artigo 611-A da CLT, que a gente já viu quando falou de terceirização e flexibilização. O que acontece é o seguinte: antigamente, antes da reforma trabalhista, tinha empresas que não davam o intervalo, ou que quando dava, não dava ele todo, tipo, dava 40 minutos ao invés de ser 1 hora. Antes da reforma trabalhista, quando a empresa ela não dava o aviso, o intervalo entre a jornada, ou ela dava só um pedaço, não dava todo. Essa supressão desse intervalo, ele era pago como hora extra, mas ele era pago como hora extra todo. Vocês estão entendendo? Então, assim, eu dei 45 minutos, mas era para dar 1 hora, eu dei 45 minutos. Você vai pagar hora extra, dá 1 hora. Então, antes da reforma, era assim que acontecia. Com a reforma trabalhista, isso foi mudado. Então, com a reforma trabalhista, passou-se apenas a pagar o período que faltou, né? Então, se eu tinha que dar 1 hora e dei 45 minutos, eu só vou pagar os 15 minutos, tá? Não paga mais todo. Então, essa supressão, ela só é paga com os minutos que faltam e não paga-se o tempo todo como hora extra. Eu falei do intervalo de 1 hora e até 2 horas, que é para jornada normal de 8 horas. Se a jornada for de 6 horas até 6 horas, entre 4 e 6 horas, esse intervalo é de 15 minutos. E até 4 horas a jornada ela não tem intervalo, tá, gente? Então, essas são as questões da jornada, do intervalo entre a jornada. Eu falei sobre intervalo para falar sobre o quê? Sobre a tolerância. Existe também uma tolerância na questão do intervalo entre a jornada. Então, é permitido também esses 5 minutos que eu falei anteriormente de redução, ela é permitida tanto no início quanto no fim do intervalo, ela é permitida e não é considerada como hora extra também, tá? Então, essa redução de 5 minutos, ela também não conta como hora extra, tá? No intervalo entre a jornada. Isso foi decidido numa tese do TST em recurso de revista repetitivo. A gente vai ver em processo do trabalho sobre recurso de revista, que é um tipo de recurso no processo do trabalho, tá? Que é um recurso para o TST. Então, a gente vai ver, mas isso é assunto de recurso trabalhista e é uma questão de processo de trabalho. Mas eu quero que vocês entendam que em recurso repetitivo de repercussão geral, que aí ele tem repercussão geral, né, que é recurso de revista repetitivo, então é um caso que está sempre vindo, então ele junta e decide de forma, vocês vão ver isso em processo civil, não sei se vocês já estão vendo, são casos que bate muito lá no TST, então também no STF também, então segura aquilo, faz um acordo sobre aquilo, decide sobre aquilo, o pleno decide sobre aquilo, e aquilo passa a ser empregado em todos os outros recursos sobre a mesma situação. Então, isso é um recurso repetitivo. E aí, o recurso cabível no TST, que, digamos assim, seria a mesma coisa de um recurso cabível ao STF, na ideia trabalhista, é o recurso repetitivo, é o recurso de revista, e aí ele tem força de repercussão geral, já que ele é repetitivo. Então, o recurso repetitivo no TST determinou que até 5 minutos de redução do intervalo ela é permitida, tanto no início quanto no fim. Não equivale a hora extra, tá? Não é paga como hora extra. Então, o que é que a gente falou até aqui nesses 20 minutos? A gente falou que a repercussão, ou a gente falou que as horas extras você paga um adicional de no mínimo 50% sobre a hora trabalhada, desde que você trabalhe mais do que a hora prevista, ou seja, mais do que 8 horas diárias,
né? Então, trabalhei mais do que a hora que foi prevista. Se meu contrato é de 6 horas e eu trabalhei 7, 8, eu vou receber também como horas extras, tá, gente? Se eu trabalhei acima das horas acordadas, eu recebo como hora extra. A hora extra, o percentual é de 50% no mínimo sobre a hora normal. No máximo, pode-se fazer 2 horas extras por dia. Se você fizer mais de 2 horas por dia, é uma irregularidade administrativa, mas o empregado, ele recebe da mesma forma, ele não vai ficar no prejuízo. A gente viu que essa hora extra, né, essa determinação de hora extra, ela é feita por acordo, por convenção coletiva ou por acordo coletivo, né, essa ideia de se ter hora extra. A gente viu que a hora extra habitual, ela vai refletir nas outras verbas, se ela for feita de forma habitual, né, tá sempre ali recebendo, e essa supressão gera uma indenização, né, de acordo com a súmula 291. Vimos também que o artigo 58, parágrafo 1º, fala que aquele tempo que não exceder 5 minutos da entrada e 5 minutos do final, ou seja, formando 10 minutos por dia, não é hora extra, não é pago como hora extra e nem pode ser descontado também do empregado. E vimos também que há uma tolerância para um intervalo intra-jornada de 5 minutos também. Então, que não é considerado como hora extra, se for passado, né? Se for suprimido. Agora a gente vai estudar sobre o acordo de prorrogação de jornada. Como é que se dá esse acordo de prorrogação de jornada? O acordo de prorrogação de jornada é o seguinte: eu vou fazer um acordo, né? Eu vou acordar com você que eu vou prorrogar essa jornada. Como eu tô dizendo a vocês, esse acordo ele pode ser um acordo individual, ele pode ser um acordo coletivo e pode ser uma convenção coletiva de trabalho. Então, o acordo ele pode ser individual ou coletivo e ele tem que ser escrito, no caso de acordo de prorrogação. Mesmo que eu descumpra as 2 horas, mesmo que eu não faça o acordo, por exemplo, o pagamento ele é devido, tá, gente? Ele não vai eximir o empregador de pagar esse valor. Aí, para o acordo de prorrogação de jornada, existem 2 modalidades. Uma delas é a compensação. O que é a compensação, professora? Está previsto no artigo 59, parágrafo 2º da CLT. Eu compenso, ao invés de eu pagar a hora extra, ao invés do empregador pagar a hora extra, ele faz com que se compense depois. Eu te dou folga depois, né? Aquela famosa folga. Então, você trabalha hoje aqui 10 horas e depois você tira folga. Essa é a chamada compensação de jornada. Ao invés de se pagar em remuneração, eu dou folga para o empregador, ou dou folga para o empregado. Então, não é devido o pagamento desse adicional sobre a hora trabalhada. Óbvio, eu pago a hora, mas não pago o adicional, porque ele não é extra. Então, ele trabalha mais um dia para folgar no outro dia. E aí não é devido o pagamento do adicional, porque ele recebe como folga. Quais são esses requisitos para se ter a compensação? É necessário que seja previsto em ACT ou CCT, ou então em acordo escrito individual, ou em acordo individual tácito. Como assim, professora? Acordo individual tácito, segundo a reforma trabalhista. Então, mesmo que tacitamente, se você fez hora extra e foi tácita, subtende-se que foi um acordo de compensação, tá? Então, você não precisa ter necessariamente ele escrito, esse acordo individual necessariamente escrito, para garantir essa compensação. Isso vale para a questão do empregado, né? Uma defesa do empregador. Numa defesa, por exemplo, se for advogado de defesa do empregador, você não tem esse acordo de compensação e ele está pedindo hora extra, você joga e diz, olha, era compensado, ele compensava porque existe um acordo tácito entre a gente e ele fez folga tais e tais dias. Aí você também tem que provar que ele fez essas folgas em tais e tais dias. Então, pode-se fazer no máximo 2 horas, né, diárias. Acima disso, deve-se pagar essas horas como extra, mesmo que descanse. Então, assim, a gente viu que tem que, no máximo, a hora extra tem que ser feita 2 horas diárias. Se eu fizer a mais e tiver um contrato de compensação, essas 2 horas, mesmo que a pessoa tenha um descanso, você fez 4 horas extras, você descansou essas 4 horas, mas mesmo assim, essas 2 horas a mais, elas vão ter que ser pagas
como extras, independente da compensação. Por quê? Porque no máximo são 2 horas por dia. Então, requisitos para compensação. Ou seja, trabalho mais num dia para folgar em outro. Ter um acordo coletivo, uma convenção coletiva, ou um acordo escrito, individual escrito ou tácito. No máximo, pode-se trabalhar 10 horas naquele dia. Se trabalhar a mais de 10 horas, essas horas extras, mesmo que compensadas depois, elas devem ser pagas como extras. E essa compensação, ela deve ocorrer no máximo em um mês. Então, eu trabalhei hoje, dia 1º, eu tenho que folgar até o dia 1º, né? Um mês, até o dia 1º do mês que vem. Se não folgar, essa compensação, ela não vai poder acontecer. Ela não vai valer, vou ter que pagar como hora extra. Porque a compensação, e eu preciso que vocês gravem isso, a compensação, ela é mensal. Então, eu tenho que trabalhar 8 horas diárias, o contrato normal de trabalho são 8 horas diárias e 44 semanais. Então, eu trabalho segunda a sexta e sábado 4 horas, né? Segunda a sexta 8 horas e sábado 4 horas. O que é que muitas pessoas fazem nessa compensação? Ao invés da pessoa trabalhar no sábado, ela trabalha em alguns dias 9 horas, em 4 dias da semana ela trabalha 9 horas, um dia ela trabalha às 8 normais, e aí ela não precisa trabalhar no sábado, então ela compensou o sábado. Pode? Pode. Pode tranquilamente. É uma forma de compensação mensal. E aí você pode fazer de forma tácita ou um acordo individual escrito. Mas não é assim. Na minha empresa, a pessoa trabalha normal 8 horas, trabalha no sábado 4 horas por dia. Só que naquele sábado, eu precisei que ela trabalhasse mais 2 horas. Então, ela vai trabalhar mais 2 horas. Então, ela tem que folgar essas 2 horas dentro daquele mês. Ou eu posso juntar, tipo, ela vai trabalhar 1 hora toda semana, ela trabalhou durante essa semana 8 horas diárias. Então, eu vou dar um dia de folga completo. Ele trabalhou 1 hora por dia nessa semana. E na outra semana eu posso dar um dia completo de folga. Ou ela trabalhou num dia que ela não deveria trabalhar. E aí também eu posso dar folga no outro dia. Então, a compensação nada mais é do que a pessoa trabalhar num dia a mais e folgar em um dia mais pra frente. Trabalhar horas a mais e folgar no dia pra frente. Normalmente, se juntar 8 horas para que a pessoa folgue um dia inteiro, mas sempre lembrando que dentro do mês. Usa-se muito isso em comércio, né? Principalmente em época assim, de fim de ano e tal, você usa bastante em comércio essa forma de compensação. E aí, a gente não pode esquecer que essa compensação, ela é mensal. As horas extras habituais, então, eu sempre faço hora extra. Ela vai descaracterizar essa compensação? Não, ela não vai descaracterizar essa compensação. Isso é coisa da reforma trabalhista, tá, gente? Que acrescentou o artigo 59B na CLT e diz o seguinte, olha, mesmo que você faça hora extra todo dia, não descaracteriza não o acordo de compensação. Continua valendo. Você vai trabalhar todo dia 9 horas por dia, eu vou te dar um dia de folga e pronto. A minha compensação vai continuar, mas mesmo que você trabalhe todos os dias durante vários anos, de forma habitual, 9 horas por dia, e eu te dou um dia de folga por mês, ou 2 dias de folga por mês, mais ou menos, vai dar isso, não importa, tá? Esse nosso acordo de compensação de jornada, ele vale da mesma forma. Agora, se não atender as exigências, por exemplo, se não tiver esse acordo, que é difícil você provar que não tem esse acordo, tá, gente? Mas no mundo hipotético, caso você não tenha, não atenda essas exigências, não atenda a questão de se ter uma ACT, um acordo coletivo, fazer 2 horas diárias, respeitando esse limite, né? E essa compensação em um mês. Caso não atenda essas exigências, você vai pagar o adicional, tá, gente? Então, se não cumpriu as exigências, tipo, eu tenho horas extras que não foram, que elas foram compensadas. Tipo assim, eu não cumpri as exigências, mas essas horas extras, elas foram compensadas dentro do prazo. Eu só vou ser obrigada a pagar o adicional, tá? Porque ela compensou as horas. Então, eu não vou pagar as horas se ela já compensou, ela já tirou a folga dela. Então, eu não cumpri todos os requisitos que eram necessários, mas ela teve essas horas extras compensadas.
né, dentro do prazo de um mês, mas eu não tinha um acordo, ela trabalhou mais de 2 horas por dia, tal, não importa. Mas ela compensou dentro do mês, então eu só vou ter a obrigação como empregador de pagar o adicional se ela entrar na justiça. Eu não vou ter que pagar as horas extras mais o adicional. Agora, se essa pessoa, ela não compensou dentro do prazo, se ao invés de, ela tem que compensar dentro do mês, ela não fez essa compensação dentro do mês, aí eu vou ter que pagar a hora extra mais o adicional normal. Então, eu vou pagar a hora trabalhada porque ela não compensou, ela não descansou mais o adicional. Então, eu vou ter que pagar aqueles 15 reais lá daquele exemplo que eu dei. No caso aqui, se ela compensar essas horas, mas não cumpriu algum dos requisitos, né? Mas foi dentro do prazo, ao invés de pagar 15, eu vou pagar 5. Mas se foi fora do prazo, aí eu vou ter que pagar a hora que ela trabalhou, que é 10 reais, mais 5 reais, pela questão da hora extra. Então, eu vou ter que pagar 15 reais. Então, gravem que compensação, ela é mensal, é permitida por acordo individual, escrito ou tácito, ACT ou CCT, no máximo 2 horas. Ele tem que fazer essa compensação dentro do mês, tá? Se não compensou dentro do prazo, hora extra mais adicional. Se compensou, estabelecendo o requisito e dentro do prazo, ou saindo do requisito, mas foi dentro do mês, eu vou pagar apenas o adicional. Então, compensação mensal. O banco de horas é uma outra forma de prorrogação de jornada, de acordo de prorrogação de jornada. O banco de horas ele é previsto no artigo 59, parágrafo 2º e seguintes da CLT. O que é que diz o banco de horas? O banco de horas é praticamente a mesma coisa da compensação. Eu junto horas, mas aqui nessa questão, eu não preciso tirar no mesmo mês. Eu posso tirar de forma anual. Então, o banco de horas, que ele tem 1 ano para tirar, ele tem algumas regras mais rígidas. Ele não pode ser feito por acordo escrito, individual ou tácito. Ele só pode ser feito por negociação coletiva. Então, o banco de horas, que é o banco de horas anual, que eu tenho até 1 ano para tirar essa folga. O empregado ele tem 1 ano para tirar essa folga. Só por ACT ou por CCT. O comércio, os comércios maiores e tal, até o próprio comércio menor, normalmente adota o banco de horas anual. Porque para eles é melhor, né? Você deixa o empregado, você tem o direito a 1 ano, porque é previsto normalmente nas convenções coletivas do comércio, e aí ele tem 1 ano para tirar essa folga. Então, um dia é compensado pelo outro, no máximo também 10 horas diárias, eu somo as jornadas semanais de 1 ano. Então, ele tem até 1 ano para tirar aquela hora extra que ele fez. Certo, gente? Então, eu somo as horas extras de 1 ano e ele pode tirar. Mas é necessário, o banco de horas anual, é necessário um ACT e CCT. Existe um outro tipo de banco de horas que foi trazido pela reforma trabalhista. É o banco de horas semestral. O banco de horas semestral, ele pode ser permitido por acordo individual escrito. Gravem isso. O banco de horas semestral, ele pode ser feito por acordo individual? Pode. Agora, esse acordo individual, ele tem que ser necessariamente escrito. Ao invés de 1 ano, ele vai ter 6 meses para compensar. Então, banco de horas, eu tenho ele anual e ele semestral. Anual, apenas por acordo coletivo e por convenção coletiva. E semestral, eu tenho 6 meses e eu permito um acordo individual escrito. Então, eu tenho 3 tipos, e eu quero que vocês lembrem agora, eu tenho 3 tipos de acordo de prorrogação de jornada. O primeiro deles, a compensação, que deve ser mensal. Ela é feita dentro do próprio mês em que o empregado está trabalhando. Ela pode ser feita por acordo escrito, acordo tácito, ou convenção coletiva, ou acordo coletivo. As horas extras não compensadas no prazo, elas são pagas como hora extra mais adicional, e as horas extras que são compensadas, mas teve não cumpriu um dos seus requisitos, ou seja, não teve um acordo, foi acima de 2 horas 2 horas diárias, eu pago apenas o adicional. A outra forma de prorrogação de jornada, de acordo de prorrogação de jornada, é o banco de horas. O banco de horas, ele pode ser anual ou semestral. Ele vai ser anual,
que eu tenho um ano para gozar daquelas folgas, né? Aquela compensação, né? Trabalhei hora extra aqui, ao invés de receber em pecúnia, eu recebo em folga. Eu tenho um ano para tirar, mas ele só é permitido, então grava banco de horas anual, ele só é permitido por ACT ou CCT, ou seja, somente por convenção coletiva. O banco de horas semestral, que é um outro tipo, eu tenho 6 meses para tirar aquela folga, mas ele é permitido, além da ACT e da CCT, por acordo individual escrito. Então, banco de horas, você lembra que banco de horas, como demora muito mais, como eu tenho um tempo muito maior para tirar, eu preciso de uma solenidade maior. Um ano é um tempo muito maior, então eu só posso por negociação coletiva. Semestral é um pouquinho menor, eu posso por acordo individual escrito, aí também por negociação coletiva. E a compensação, que é menor, você tira ali no mesmo mês, você vai trocar ali pela outra semana, pode ser um pouco menos solene, e aí eu posso, por acordo individual tácito, escrito, ou convenção, ou acordo coletivo. Tá certo, gente? Aí você deve estar se pensando, tá, professora, mas aí o cara foi demitido antes. Ele foi demitido antes de tirar essas folgas, né? Ele não ficou um ano na empresa. Faz o quê? Se foi sem compensar, ele vai receber hora extra mais o adicional. Ou seja, se eu não compensei, ele tá com aquele monte de hora extra lá de folga. Tem 20 horas extra, 50 horas extra. Porque foi somando, né? Então ele tem essas horas extras e ele não tirou folga. Aí eu vou pagar como hora extra mesmo no dia da rescisão. E aí o salário é o salário da rescisão, que pode ser maior. Tá, gente? Não é o salário que ele pagou, que ele cumpriu lá, não. Pode ter tido um aumento no salário base, pode ter mudado, se ele recebia mínimo, mudou ali naquele inteirinho o valor, ele vai receber de acordo com o salário da rescisão. Então, se terminou o contrato e não houve a compensação, se paga como hora extra, tá certo? E aí paga o adicional mais hora extra, paga aqueles R$15 que eu dei de exemplo pra vocês. Uma outra forma de prorrogação, e aqui eu vou trazer para vocês, é a prorrogação de atividade salubre. Vocês lembram que a gente falou no artigo 611A, quando falou de flexibilização, que era permitido negociação coletiva para prorrogar atividade insalubre? Eu falei a vocês que não se prorroga o percentual da atividade, né? Ou não se altera o percentual da atividade, esse percentual não pode, quando a atividade é insalubre, que é determinado pelo Ministério do Trabalho e pelos engenheiros, mas há possibilidade de prorrogação dessa atividade quando ela é insalubre, desde que tenha autorização do Ministério da Economia e negociação coletiva. Então, tem autorização lá na lei, na portaria, quais são essas atividades que podem prorrogar, e há uma negociação coletiva para que se ocorra essa prorrogação. Quando a jornada for de 12 por 36, mesmo em atividade insalubre, não precisa dessa autorização, não precisa desse pré-requisito, tá? Coisas da reforma trabalhista. A gente vai entrar agora num assunto, o último assunto de agora, pra gente encerrar essa aula. A gente vai falar sobre descanso semanal remunerado, ou repouso semanal remunerado. Não sei, não faço a menor ideia do que seja isso. DSR, como a gente costuma chamar, é aquele dia de folga, é aquele domingo que você fica em casa. Você que é trabalhador de carteira assinada, você que é servidor público, seletista, né, empregado público aí, trabalha na Petrobras, trabalha num banco, trabalha vocês têm direito ao DSR, que é o descanso semanal remunerado. Aquele domingo que você fica em casa sem fazer nada, ele é remunerado. Esse é o chamado descanso semanal remunerado. São 24 horas consecutivas em que a pessoa não trabalha, e esse dia deve cair preferencialmente no domingo. Não necessariamente no domingo, porque tem gente que trabalha de domingo, mas preferencialmente no domingo. É a ideia de que você tenha uma semana de trabalho e no 7º dia você descansa, que nem Deus lá, que fez a terra e descansou no 7º dia. Essa é a ideia do DSR. É um tipo de interrupção de contrato de trabalho, porque você fica 24 horas sem trabalhar e recebe por ele. Os requisitos para que se tenha o DSR pago é a frequência na semana, então é necessário que você não tenha uma falta
Se a sua falta é injustificada, tipo, não fui trabalhar um dia, eu tenho aquela semana, eu não fui trabalhar um dia, eu perco o DSR. Então, é necessário que se tenha o dia, a semana trabalhada, né, de forma... E caso você falte, seja uma falta justificada, um atestado médico, foi doar sangue, foi fazer a questão do eleitoral, aí foi na justiça, ser testemunha de alguma coisa ou parte de alguma coisa, aquelas questões que a gente viu de interrupção de contrato de trabalho, que há razões, e aí você recebe o salário da mesma forma. Então, essas são faltas injustificadas, ou são faltas justificadas. Mas quando eu não tenho uma justificativa para a falta, quando a falta ela é injustificada, eu perco o DSR. Perco o dia de trabalho e perco o DSR. E a pontualidade. Então, eu tenho que ter uma frequência, eu tenho que ser assídua, eu tenho que chegar no horário correto. Se eu ficar me atrasando muito, e aí eu também perco o DSR. Eu perco direito a essa remuneração do meu dia de folga, né? O trabalho em DSR, o trabalho em dia de folga, né? Que a gente tem aquele trabalho no domingo, em feriado, ele é sempre excepcional, tá, gente? Então, normalmente não se deve trabalhar naquele dia de descanso, que normalmente é o domingo. Quando se tem uma atividade que tem uma autorização permanente para trabalhar, e aí a gente tem a questão de uma portaria do Ministério do Trabalho, eu posso trabalhar 7 semanas seguidas e folgar um domingo específico. Quando eu tenho autorização provisória, mediante acordo coletivo, deve haver disposição sobre folga compensatória. Então, quando é provisória, eu posso trabalhar naquele domingo ou naquele feriado, mas eu tenho que ter uma folga compensatória. Então, DSR é o trabalho o descanso semanal remunerado, é aquele trabalho naquele dia que você está descansando, que você não deveria estar trabalhando. O comércio, ele tem uma legislação diferenciada. O comércio, segundo o artigo 6º da Lei 10.101 de 2000, ele tem que obedecer duas questões. A legislação municipal, que permita trabalhar no domingo e no feriado, e é obrigatório que se tenha a cada 3 semanas, então a cada 3 domingos trabalhados, por exemplo, tem mercado que funciona de domingo. Então, a cada 3 domingos trabalhados, pelo menos um domingo tem que coincidir com a folga do empregado. Não é que você vai ficar 3 semanas ininterruptas trabalhando, não, gente. Você vai trabalhar 3 domingos, mas aí você folga na terça, você folga na quarta, entendeu? Mas pelo menos um domingo no mês você tem que folgar naquele domingo, né? Porque é o dia que a criança não tem aula, então assim, é o dia melhor. Tem gente que nem gosta de folgar no domingo, porque usa o dia pra fazer coisas, dia útil, né? Então, mas aí quem trabalha no comércio, que trabalha aos domingos, então tem que trabalhar 3 domingos, pode trabalhar a cada 3 domingos, tem um dia, trabalha 3 domingos no mês e tem um domingo de folga, certo? Para trabalhar no feriado, na questão do comércio, tem que se ter autorização também, né? Expressa em convenção coletiva de trabalho para trabalhar nos feriados, a questão do comércio. Quando você é obrigado a trabalhar no seu DSR ou no feriado, você tem que ter uma folga compensatória. Então, trabalhei no domingo essa semana, eu automaticamente tenho que folgar nos próximos dias. Então, trabalhei no domingo, vou folgar na segunda, trabalhei no domingo, vou folgar na quarta. Eu tenho que folgar nos próximos 7 dias ali. Caso não tenha folga, caso eu trabalhe no domingo, trabalhe num feriado e não tenha folga subsequente, esse domingo ele é pago como hora extra, mas ele não é pago com adicional de 50% não. Domingos e feriados, eles são pagos com adicional de 100%. A gente fala que domingo e feriado, pago em dobro. Então, eu tenho um adicional de 100%. Ao invés de pagar R$10 pela sua hora, ou 15, porque é hora extra, eu vou pagar 20. Então, aquela pessoa que trabalha no domingo e não tem folga, a hora extra, o valor da hora trabalhada dela é dobrada. Então, é o domingo todo, tá, gente? Basicamente é o domingo todo. Então, seu domingo que você receberia 50, você vai receber 100. Pelo aquele trabalho no domingo. Então, trabalho no DSR, feriado. Se não tiver uma folga compensatória na semana subsequente, tá? Para ser DSR na semana subsequente, aquele domingo ele é pago como hora extra com adicional de 100%. Então, essa folga ela tem que ser até o 7º dia. Passou do 7º dia, é hora extra.
tá? É 100%, é dobrada. As horas extras, elas vão repercutir também no DSR, ou seja, a soma do valor das horas extras que se soma ao salário, como eu falei a vocês. Você ganha R$1.000 por mês, mas aí faz R$500 de hora extra, seu salário na verdade é 1.500. Ele vai contar para o cálculo do DSR, da hora extra. E esse trabalho que você faz também durante o feriado, ele é independente do DSR também, tá, gente? Você vai receber o seu domingo em dobro e mesmo assim você tem direito ao DSR. Isso é bacana para as contas, né? Porque normalmente o empregador não dá, tá? Ele não vai te dar nem o feriado e nem depois outra folga. Você vai ficar trabalhando mesmo e aí você, para as contas, elas valem. Quando você entra na justiça, é legal porque você vai receber o dobro, né, do domingo e do feriado trabalhado, o que não vai impedir também você receber o seu DSR. O DSR do mensalista, eu até estava fazendo aqui, é mais ou menos assim, gente. O cálculo. Eu calculo quantos DSRs tem no mês, por exemplo. Eu estava fazendo um exemplo do mês de março. Uma pessoa que ganha R$1.045, que é o salário mínimo, o mês de maio desse ano teve 5 DSR, 5 domingos. Então, eu vou multiplicar por 5, então, salário multiplicado por 5, divido pelo número de dias úteis do mês. Foram 26 dias úteis. Então, 1.045 vezes 5 dividido por 26 vai dar 296. E aí, vai dar R$40,19. Então, 1.045 vezes 5 dividido por 20 dá 296. Aí, dá 296 total de DSR. Se eu quiser saber quanto vale cada DSR, eu divido pelo número, né? Que é 5. Então, dá mais ou menos R$40 que você recebe sem trabalhar. Porque quem recebe de forma mensal já está incluída no salário, tá, gente? Então, eu contrato você por 1.045. Nesses 1.045 já está incluso tudo. Quando é horista, não. Aí, eu pago a diferença do horista, do comissionado, de forma diferente, que eu não vou mostrar pra vocês como é o cálculo, senão vão ficar doidos. Porque normalmente quem calcula isso é calculista de vara, é um contador, tá? Quando é pra fazer os cálculos trabalhistas pra gente apresentar, quando tem uma sentença e ela não vem liquidada, normalmente se vem liquidada, mas quando ela não vem liquidada e a gente tem que apresentar o valor, aí quem faz isso é um contador, nunca é o advogado ou um programa de contador, porque realmente não é nosso forte. Mas eu só quero que vocês entendam essa questão da contagem do DSR, porque caso necessário, vocês visualizem. E hoje as petições, elas têm que ter valores no contagem. Isso aí você pega na internet também os valores. Tem programas que fazem, porque hoje a gente vai ver em processo de trabalho, a petição ela tem que ter valores. A petição trabalhista, ela já vai com os valores do lado. A questão do DSR é mais ou menos essa contagem. Até porque a maioria das pessoas no Brasil, elas são contratadas de forma mensal. Aqui não tem tanta contratação horista. Tem algumas pessoas, mas a maioria das pessoas, elas são contratadas de forma mensal. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o DSR é um descanso semanal remunerado, é 24 horas consecutivas sem trabalhar. Todo trabalhador tem que ter direito a isso, preferencialmente aos domingos, mas pode ser depois. Pode ser em outra data, mas ela tem que ser gozada em 7 dias, tá, gente? Toda semana a pessoa tem que tirar um DSR. Caso essa pessoa trabalhe no domingo ou em feriado e não tem uma folga compensatória, independente do DSR, não tem uma folga compensatória logo em seguida, esse domingo e esse feriado ele é pago em dobro. Certo, gente? E que as horas extras habituais, elas vão repercutir também no valor do DSR. Basicamente foi isso. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco das horas extras e do DSR, né? Foi o que a gente viu hoje. A próxima aula a gente vai falar sobre remuneração e depois a gente segue para estabilidade, FGTS e término de contrato de trabalho e encerra o nosso programa de direito do trabalho com os assuntos dos trabalhos que vocês vão apresentar. Tá certo, gente? Até mais. Vou começar a corrigir as provas de vocês. Eu não consegui corrigir essa semana, mas eu vou começar a corrigir e vou dando as notas, vai aparecendo as notas aí. Porque também teve gente que me pediu um tempo a mais pra apresentar e eu acabei dando e eu não podia dar resposta também pra vocês. Tá bom, gente? Um grande beijo, um grande abraço e até mais.